Bem-vindos ao Etc. e Talk, o podcast que vai te deixar por dentro do mundo do marketing e dos negócios. Seja bem-vindo ao Etc. e Talk, o podcast que vai te deixar por dentro do mundo do marketing e do negócio. Eu sou José Ribamar Neto e estou aqui com a... Gabriela, e hoje nós vamos falar sobre o que, Gabi? peraí que eu vou pegar o pergaminho. Hoje a gente pegar tem a uma cópia aqui. lista aqui, uma colinha de perguntas que a gente recebeu na nossa rede social, Sobre que a gente qual tema? abriu sobre tráfego. Então hoje Ixi, é hoje é você, comigo. pega o café, bora. Mentira, gente, que eu sou palpiteira, eu entro mesmo nas respostas. A gente está no dia a dia, então a gente vai trazer muitas dúvidas além dessas que surgem de clientes e etc. Mas a ideia é responder aqui de forma rápida e caixinhas de ligeira. pergunta. Rápida e ligeira. As Vou caixinhas. Então, vamos lá, meu senhor. Primeira pergunta aqui Valendo do quando? João de Santana do Parnaíba. Brincadeira que não tem nome. Valendo R$5.000. Posso trabalhar com tráfego pago para uma loja? Só uma loja? Tem uma boa, né? Para uma loja, mas, cara, vamos expandir essa pergunta, vai. Serve para qualquer negócio? Pode trabalhar com tráfego pago em qualquer negócio? Uma loja física, um e-commerce, nem precisa dizer, né, gente? Mas serve para qualquer negócio? Pequeno, micro, médio, grande? A gente pode trabalhar com tráfego para tudo, desde que corresponda às políticas da plataforma. Tem esse detalhe, né? Existem plataformas que têm políticas de restrição, por exemplo, quanto a bebidas alcoólicas. Ah, boa. Ou contra produtos de emagrecimento. Mas tem restrição? Tipo, você consegue fazer, porém mais difícil ou não consegue? Chama no PV. Manda uma mensagem. Manda uma mensagem se você estiver no nicho black. Boa. Mas sim, existem algumas maneiras que a gente consegue contornar, né? Não vai ficar, às vezes, escancarado. Um exemplo, vou usar o exemplo do emagrecimento. A gente trabalhou uma campanha, época, né, de um cliente que não podia usar algumas imagens. Exato. Às vezes você não vai poder utilizar algumas imagens e alguns termos ali, e aí você modifica e se adapta à questão e bora. Boa. Então, é possível sim. E para uma loja, aí, ó, entrando de palpiteira já, eu acho que vale muito a pena, porque a gente já teve alguns clientes, acho bom trazer até exemplos para essas respostas, que além de aumentar o volume de venda, porque era o objetivo delas de aumentar a venda online, ou seja, eu tenho minha loja física, eu tenho meu Instagram e eu quero ter um e-commerce, eu quero ter algumas vendas ali. Isso veio muito por conta da pandemia, né? Que muitas pessoas começaram a ver ali como uma segunda opção, não depender só do físico. E já aconteceu da gente trabalhar cliente para aumentar essa venda no online e aumentar a venda onde? No físico. Mas até é um detalhe que eu ia levantar aqui. Eu acho que a pergunta, a gente teria que desconstruir ela, né? Para que eu faria o tráfego pago? A primeira pergunta, né? Aí eu posso fazer tráfego pago para vender no online? Ah, tá. Você vai vender o que no online? Ah, isso. Aí a gente vai construindo. Porque loja em si, beleza, é uma loja do quê? Uma loja de material de construção. Eu não vou comprar tijolo no Instagram, mas vou procurar por isso no Google, né? Então a gente começa a desconstruir, né, ou construir de fato os objetivos primários e a gente vai entender qual a plataforma e tudo mais. Boa, eu acho que independente se é uma loja ou o que é uma farmácia, uma loja de construção, como você falou, é entender qual é o objetivo, então, desse negócio. Boa, legal. Até porque ele vai precisar mensurar isso para entender se ele obteve o resultado. Ai, sim, né? Sem cola, hein? Era a próxima pergunta, isso não estava combinado, gente, eu juro. Como saber se está dando certo? Né? Como a pergunta, na verdade, aqui, né? Como medir as minhas conversões? Eu que acrescentei aí, né? Como saber se está dando certo? Mas, primeiro, como medir as conversões? Conversões, resultados, enfim. Você tem métricas, números, como você analisa isso? Como você compartilha com o cliente? A primeira coisa que a gente mede, para a gente medir algo, a gente precisa saber o que está medindo. Boa. Né? Então, por isso que eu falo, quando a gente vai definir como objetivo uma campanha, a gente tem que entender qual é o objetivo de fato dela e o que ela gera como consequência. Por exemplo, uma campanha, às vezes, de reconhecimento de marca pode gerar vendas. E será que está sendo medido isso também? Né? A gente tem vários clientes que tem esse caso. Sim. A gente gera campanha de engajamento, aí vai ver no Analytics lá a conversão X ou Y por causa do link da bio e etc e tal. Então, assim, entender, né, o que a gente está medindo, o que a gente está executando. E uma coisa importante, essa medição ela tem que acontecer dos dois lados, né? Ah, não. Ela tem que acontecer. Você não me entrega os resultados, assim, já mastigados? Porque até algumas pessoas não entendem que a gente só consegue acompanhar até determinado ponto.
A gente não consegue, por exemplo... E aí eu vou usar um exemplo. Numa campanha de Google, onde o nosso cliente tem um site e o prospect dele clicou no link do WhatsApp. Até aquele clique eu consigo mensurar. Na hora que ele abre o WhatsApp dele, eu perco essa mensuração com ele. E aí quem vai mensurar isso? O cliente na ponta, né? Pô, mas tá um puta de um trabalho, eu tenho que colocar outra pessoa para cuidar disso. Querendo ou não, acaba sendo cansativo alguns pontos, né? Um step a mais. E às vezes a gente até sugere, então pega um número só pra campanha. Você consegue ter esse filtro perfeito de quantas pessoas chamou, você vai ter números exatos, ó. De X pessoas que entraram no site, X foi a taxa de conversão do site, e dessas pessoas que converteram no site, X chamaram. E de Y que chamaram, nossa, ficou confuso agora. Não, e de Y que chamaram, agora tantos por cento fechou. Você vai funilando, na verdade. Você vai funilando. Né? E aí o que é legal disso que todo mundo esquece? Você entende se você quer escalar isso. Pô, então se eu aumentar tantos por cento aqui, eu vou aumentar tantos por cento de receita. Não é, e aí vem nossa, vou até cortar um pouco. Gente, não é totalmente proporcional, tá? Não é simples, tipo, se eu investir nos 5 mil, eu tenho X de resultado, eu investir 10, eu tenho o dobro. Não. Se fosse, a gente aumentaria até na época, antes de existir isso, você aumentava ali as propagandas na TV. Não, eu até falo, se fosse assim, as pessoas pegavam dinheiro emprestado para investir no tráfego e pegar de volta. Mas não é tão mágico assim, né? Tem um monte de variáveis que acabam impactando. Mas o ponto é esse, né? Que a gente precisa entender como medir e a medição precisa ser nas duas pontas. A gente precisa medir de cá os dados que a gente tem e o cliente do lado de lá. Boa. Né? Porque falar só de medir conversão, isso um gestor de tráfego, quem trabalha com marketing, vai saber que existem relatórios que você consegue extrair para falar que foram tantos cliques, tantos contatos, tanto de impressão, tanto de alcance, quantas chamadas, enfim. Mas eu acho que é muito mais sobre saber só a conversão, foi isso que você falou. É sobre também saber se está dando certo na ponta. Não adianta você fazer a campanha e lá do outro lado a pessoa não está mensurando se esse contato está vindo ou não, ou de onde está vindo, né? Porque pensa, se ela não conseguir mensurar isso, como que ela vai saber se essa ação está dando resultado? Verdade. Senão no segundo ou terceiro mês ela vai abortar, ela vai falar assim, não tá dando. Gente, é coisa tão simples. Às vezes é pegar um papel e uma caneta e ficar fazendo aqueles risquinho de presidiário. 1, 2, 3, 4, 5. Eu até tenho um pensamento que é o seguinte, né? Às vezes realmente dá trabalho a gente pôr mais um step para uma pessoa. Tipo, pega, às vezes, provavelmente vai ser um atendente, uma secretária que vai fazer isso. Ela já está sobrecarregada com essa ação. Às vezes é estressante, né? Mais estressante para aquela pessoa. Você fala isso às vezes para o cliente e já fala assim... Tem caso que é mesmo. A fulana de tal já não vai me matar. Querer. Nossa. E eu falo, mas a gente precisa. É o teu negócio. E aí, às vezes, a gente até dá algumas ideias, né? Pô, se o volume for muito, compensa contratar alguém home, então, para cuidar disso? Verdade. Né? Que traz essa mensuração para você. E acho que ainda existem, hoje em dia, ferramentas de secretária online. E isso serve. A gente pode fazer um chatbot para fazer um atendimento inicial, ali dar um filtro. Legal. Tem bastante coisa para fazer. Tem muita coisa. Respondido? E tem papo para a próxima depois. Ficar falando dessas ferramentas aí que existem para conversão, para mensurar resultado e conversão. Show. Ótimo, ótimo, ótimo. E falando aí já de como fazer, como medir, se vale para todo mundo e etc. Quanto investir? A pergunta de $1 milhão. Ultimamente eu escutei mais isso do que o meu nome. Porque é a dúvida de todo mundo, né? O quanto investir em tráfego. Porque, no fundo é assim. Você que é um especialista, tem que me falar quanto que eu posso investir. Legal, mas a empresa é tua, né? Como que está a sua precificação do produto? Como que você tem essa margem? Como está seu fluxo de caixa? Quanto que você disponibilizou para marketing? Exato. Né? E aí, quando a gente chega nesse questionamento, a gente vê que muitas pessoas não têm isso no custo. Então, quer dizer, vai contratar, às vezes, uma empresa especializada que vai cuidar dessa parte, mas não está colocando isso no custo adicional dela. E sim, a gente já menosprezou, não sei se é essa realmente a palavra, entre aspas mesmo, de chegar para um cliente e falar, começa investindo aí X, depois de um tempo ele investe X vezes 5. X ao quadrado, dobro do triângulo da... E a gente nunca ia saber se ele tinha essa capacidade financeira de investimento ou não, né? Então, eu acho que é uma troca que tem que ser infinita. Nesse caso que você está falando, o cliente investiu 10 vezes mais. Nossa. O inicial que tinha sido proposto, então, que tinha sido conversado ali, né? E não dá para saber se ele tem isso disponível.
né? E quando ele investiu esses 10 vezes mais que isso, a gente mudou toda a estratégia. Total. É outra Porque, campanha, né? Porque outras campanhas, porque você começa a ramificar opções. Então, assim, sobre o quanto investir. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, tráfego pago, a gente vai alcançar mais pessoas. Então, qual velocidade ele quer isso? Boa. Né? Porque, assim, se ele quer algo constante, mais tranquilo, suave, até porque, às vezes, ele não tem nem equipe para isso. Já teve cliente de falar assim, ó, não posso aumentar o investimento porque eu não tenho equipe para atender. Para o investimento, né? Ou para o investimento. A gente já teve esse caso também de, ó, eu preciso parar porque eu não tenho pessoas para atender mais que isso, Sim. né? Então, não é só sobre o valor. E outro ponto é olhar para dentro do negócio e entender o quanto você tem disponível de margem para pagar a parte de estratégia mais o investimento. Legal. E isso, no fim, acaba fechando no produto dele. Eu acho que esse é um ponto aí para até um outro papo, se ainda não aconteceu, se vai acontecer. A gente não sabe qual que é a ordem dos programas aqui, mas eu acho que é até um papo mesmo de como você começar a pensar em marketing, porque fazer tráfego é marketing. Não adianta você fazer só o tráfego sem fazer N outras ações, igual a gente falou ali, de ter alguém na ponta acompanhando a conversão, os resultados, você ter uma rede social bacana, um site legal, um atendimento bom, um produto essencial. Essa cadeia, essa jornada, ela é muito grande. E quando a gente fala de tráfego, é um ponto ali que, de repente, é um ponto principal, é 70%, 80% do foco do seu investimento em marketing. Mas quando você olha para isso, para o que você vai fazer, para o produto que você vai vender, para o serviço que você vai oferecer, já precificar, pensando ali qual que é a margem que você tem para trabalhar com marketing e qual que você pode ter se você for vendendo e alcançando isso, né? A gente fez uma campanha recentemente de Páscoa para um cliente e a gente falou assim, tá, vocês vão disponibilizar uma verba extra para essa campanha de Páscoa, ou isso já está embutido no custo do produto de vocês? Tal. É um cliente que a gente é muito participativo até nessas estratégias, né? E o cliente falou, olha, a gente vai vender X e de cada venda, tantos por cento vai ser destinado para marketing. Então, vocês vão ter uma verba de Y se a gente bater essa meta, se a gente conseguir ir vendendo isso. Ótimo, ele já precificou o produto pensando em quanto que ele vai investir em tráfego, em ação com influenciador e N outras ações que eles tinham sugerido, né? E aí a gente vai fazendo acompanhamento, né? Porque a gente fez todo acompanhamento de verba com eles, né? Perfeito. Ó, gastamos X% disso, ainda temos isso. Ó, chegou na última semana, precisa recuar 10% do investimento aqui. Puxa, deixa pro final, enfim, foi mudando. Então, assim, sobre o quanto investir, eu acho que isso é só a ponta do iceberg. Por isso que é um assunto que eu falo, não é... E vai depender muito se é um micro, se é uma pessoa física que está começando ali a ser uma empresa, se é uma PJ, você vai pequena, conseguir média. ser consistente. Já vi casos que a empresa fala, eu preciso faturar X, senão no mês que vem não estou aberto. Complicado. Exato. Né? É complicado. Bacana. E aí uma pergunta legal agora também. Qual o erro mais épico como gestor de tráfego? E eu acho que a gente pode dar uma adaptada nisso, até para quem estiver ouvindo, a gente pode pensar aí que se a gente tiver alguns empresários ouvindo, quando ele vai contratar uma empresa, ou uma pessoa, ou o sobrinho, ou um próprio funcionário, acho que a gente já teve vários cenários, né? Já teve casos que a pessoa que fazia o administrativo gostava disso e fazia. Já aconteceu, né? Gente, empresa, a gente está falando de empresa média, grande, assim, que quem fazia tráfego eu costumo brincar, era uma pessoa LX, né? Eu costumo brincar que normalmente eles contratam um fotógrafo para fazer tudo isso. Já vi também, hein? Eu falo, meu Deus. Dá super conta, gente, mas... É que todo mundo acha que é só clicar ali no botão impulsionar do Instagram. Não é só. Né? Mas como, né, falando do qual é o erro maior, ou como que as pessoas que contratam esse serviço, as empresas que contratam esse serviço, lógico que normalmente são pessoas que estão à frente dessas empresas, podem falar assim, meu Deus, o que eu tenho que mensurar aqui, o que eu tenho que acompanhar para saber se isso está certo, se está errado, se ele está cometendo um erro, se não está. E aí você fala qual que é o maior erro. Qual que é o maior erro, vai? Maior erro. Maior erro do sobrinho ou do gestor de tráfego? O maior erro do gestor de tráfego é ser somente gestor de tráfego. Como assim? Porque hoje, quando a gente vai olhar para a gestão de tráfego, isoladamente a estratégia em si, ela é operacional. É clicar botão.
Tá. Eu seto configurações e tal, é totalmente operacional. Mas o que está faltando hoje, eu acho que é a expertise de tudo em volta dele. De você entender sobre marketing. De você entender sobre marketing, de você de fato entender sobre o negócio do cara. Eu vejo que algumas, inclusive agências e outros negócios, contratam gestores de tráfego e ele é operacional. A pessoa cuida da conta do cliente, tudo tal, e só passa a fazer isso para ele. E tipo, o quanto esse cara de fato entende da conta do cliente? Não que esse modelo esteja errado, mas o quanto ele de fato entende. E ainda eu pergunto, se um cliente chamasse o gestor de tráfego, ele venderia o produto do cliente? Se a resposta for não, nós temos um problema. Porque ele está vendendo no digital para o cliente. Então, como que ele consegue olhar e ter a percepção se a imagem que foi feita para ele, porque às vezes acontece, já chega pronto, esse daqui que você vai usar. Mas como que ele vai olhar e falar assim, cara, isso daqui tá fazendo sentido ou não? Me veio uma cena agora na cabeça, assim, uma não, que são várias. Já aconteceu muito de eu analisar currículo de parceiros, assim, pra gente fazer, ou como freela, ou como contratação de honorários, que a pessoa tá assim, social media, faço arte, faço texto, faço copy, faço tráfego, faz tudo. Eu acho que é diferente você fazer tudo de você entender um pouco de tudo. Eu entendo de tráfego, eu troco com o Neto, às vezes não de igual para igual, óbvio, mas a gente troca, eu tenho conhecimento, eu vou saber falar, esse resultado acho que para o cliente não tá bom, para esse tá, porque eu entendo da estratégia do cliente e a gente vai trocar ideias do que você executar. Acho que essa é a diferença, né? Mesmo se você não entender de tráfego, se você sabe da estratégia, você tem poder para questionar. O porquê isso ou porquê aquilo. Porque você tem a estratégia que vai ser executada. E aí, o apertar botão faz parte da operação, né? E acho que só apertar Então, acho que o ponto principal restrito, né? O erro épico do gestor de tráfego é ele ser somente gestor de tráfego. Porque ele precisa entender muito mais sobre o universo ali que toca, sobre tá antenado sobre problemas que tem nas redes, inclusive, para contornar aquilo. Falar, tem um público aqui que tá tendo muita amplitude ou não, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque muitas pessoas também executam o que o cliente quer. Fala amém. Fala amém. É tipo, tá aqui, ele quer isso. Mas é correto? Porque a gente... Tem medo de trocar. A gente executa também o que o cliente quer, gente. É lógico que a gente executa. Mas o ponto é, ele sabe realmente de tudo. Então, se você executar isso, a consequência é disso, a gente deve ter um gasto disso e eu não consigo isso ou aquele ponto. Faz sentido para você? Você seta a expectativa, né? Se faz, vamos embora. Né? Já teve caso de a gente olhar e falar, se você não fizer uma landing page aqui, eu não vou rodar a campanha porque você vai reclamar do meu trabalho. E a culpa não vai ser nossa. Legal. E aí o cliente... Então, pega esse gancho, o cliente não vai ficar feliz. O cliente não vai ficar feliz. E como que o cliente faz para... Tem alguma dica, 3 dicas? Resume aí como você achar melhor em alguns pontos. Como que o cliente fala assim, cara, isso aqui tá bom, tá dando resultado, não dá, vou trocar de empresa, vou trocar de pessoa. Porque esse é um outro fato, né? Por isso que a gente brinca tanto do sobrinho, gente. Porque qualquer pessoa, entre aspas, pode fazer. A pessoa ela pode trabalhar, na verdade, quando a gente fala de qualquer pessoa, é porque a pessoa pode trabalhar da forma que ela quiser. Ela pode ser um profissional autônomo, ela pode trabalhar dentro de uma empresa, ela pode ser um profissional mais completa, ela pode ser, enfim. Como que a empresa, a pessoa, fala assim, isso aqui está dando certo ou não? Eu vou trazer uma frase do Hayek aqui antes de responder isso, que é do livro do Conhecimento da Sociedade. Que ele fala que o conhecimento da sociedade ele está disperso entre vários indivíduos. E ninguém possui 100% do conhecimento. Boa. E que esses conhecimentos, eles são normalmente contraditórios. Então, a gente está falando sobre o mesmo assunto e a gente não concorda sobre aquilo. Então, de repente, você está escutando eu falar algumas coisas sobre tráfego pago e outro gestor vai estar falando assim, ele está falando besteira. Tá? Por quê? Porque o conhecimento que ele tem de outras coisas também leva ele a pensar daquele jeito. Não existe o certo e errado. Não existe um certo e errado e ninguém sabe tudo, né? O ponto é, será que eu falhei em não fazer um bom briefing? Então, acho que a primeira coisa, para a gente analisar alguém que está executando algo, será que ele entendeu de fato o que quer? E a gente leva muito isso interno na agência, né? Você sabe. Tipo assim, será que de fato ele sabe sobre aquilo? Ele sabe o que eu esperava dele? Ele sabe o que a gente tinha como objetivo? E aí a gente lista, sabe de tudo isso, então tá. Por que será que não aconteceu? Será que foi problema meu? Eu não disponibilizei verba? Porque às vezes o cliente esquece, tipo assim, deu problema no cartão. Eu já vejo, passa 5 dias. Nossa.
E a conta fica parada. A conta fica parada, a gente tem alguns problemas em algumas contas que, por exemplo, ela volta para o modo aprendizado, isso atrapalha na métrica mensal. Altera o custo da campanha? Dependendo, se ela voltar no modo aprendizado, pode alterar. Nossa. E aí o ponto chega no fim do mês, ele não vai lembrar desses 5 dias. Ele vai olhar e falar assim, a gente não bateu uma meta, a gente não atingiu X ou Y. Então, assim, será que eu estou fornecendo tudo para que ele precise para isso? Né? Boa. Então, acho que é outro ponto. Agora, você está fornecendo tudo. Ele sabe sobre tudo aquilo. Você alinhou a expectativa com ele? Ele falou que consegue te entregar isso? Você verificou? Consegue. Alguma outra coisa está acontecendo no meio do caminho, né? Ou errou na estratégia, porque assim, não é uma receita de bolo. Não tá aqui, ó, vou fazer isso e isso. Eu até brinco. A gente tem uma mania, como gestor de tráfego, que é uma campanha às vezes está ruim, antes de eu tentar uma coisa nova, eu duplico. Duplica para ela começar de novo, porque às vezes ela precisa só resetar. Então, assim, será que... É tudo uma maquininha, né? É tudo uma máquina. E é tudo não, é só máquina. Se pode resetar, é igual quando para de funcionar o modem, daí você tira da tomada e liga de novo. Tipo Pensei isso. nisso. Não, tem isso. Olha. Só pra linkar isso daí. Às vezes a campanha não entra no ar. Tipo, faz 24 horas e ela não tá aprovada. É só o botão. Você vai lá, desativa ela, 5 segundos, Chocada. ativa de novo. Daqui a pouco ela sai volta pra do aprovação. Então, assim, será que duplicar isso daqui vai resolver tal problema? A gente não sabe, né? A gente não consegue olhar, a gente está simulando uma situação que, mas a gente precisa entender. Ele tem tudo que precisa da empresa? Tem. A gente, como empresa, está fornecendo tudo? Tá. Eu acho que esse tudo é importante para a gente fechar essa pergunta. Como saber se quem eu estou contratando? Como saber se a empresa que eu estou contratando, o profissional que eu estou contratando para tráfego está me dando resultado? Primeiro, gente, exija como cliente sempre relatório. Exija relatório. Exija resultados. Apresentação. Acho que esse é o primeiro ponto. E leia, né? Sim, exato. Esse é o segundo ponto. O segundo leia o relatório. E se você não sabe interpretar o relatório, pede para a pessoa te apresentar. Pede para quem está prestando esse serviço apresentar o resultado para você. Porque parece muito distante isso, mas não é, né, Neto? Tipo, a gente trabalha junto hoje nesse conceito vai fazer 1 ano e meio. Mas antes disso, quando a gente já trabalhava em paralelo, não era um hábito de vocês terem relatório, por exemplo, para o cliente. Enviava para um ou outro. Era um outro cenário. Explicava, às vezes, por áudio e tal. Era um outro cenário. Nossa, gente, parecia como a gente evolui, né? Como é que aquele meme, né? Como faziam os incas e os maias. Mas, e assim, tem um problema. Às vezes as pessoas vão falar assim, eu até vejo o relatório, mas eu não entendo lá o que está escrito. Eu não sei o que é CPC, eu não sei o que é CPM. Entenda, peça para interpretarem para você. Exatamente. Né? E aí, de novo, eu sei que... E aí tem várias vertentes, né? Tem pessoas que vão falar assim, eu não tenho tempo para olhar isso. Mas se você não olhar para isso... Como que depois você vai olhar e falar assim, não está me dando resultado, eu vou cortar? Gente, tempo é dinheiro também, hein? De novo, precisa lembrar do que eu falei ainda há pouco. A gente consegue acompanhar até um ponto. E no fim, para nós, é número. Pensa numa corrida de Fórmula 1. A gente pode estar olhando todos os números possíveis de um carro. Mas tem alguém olhando o carro. Lógico. Então tem alguém olhando e falando assim, o pneu da frente tá, sei lá, tá mais pesado do dianteiro direito por algum motivo. Deve ser ar. Aí vai ver, tá com um pedacinho de alguma coisa lá que ele teve que ver pela câmera. Então, eu acho que é esse o X. Né? É essencial acompanhar os resultados, interpretar. E, gente, pra mim isso não é desculpa, viu? É bronca. Não é Hoje, desculpa. se você joga um CPC, significado, no Google, você vai saber o que é o significado de CPC. Tá bom, eu entendi, mas não sei interpretar ainda. YouTube. Ainda não consegui, eu não tenho todo esse tempo. Ok, isso aí está disponibilizando, está alongando muito mais a jornada. Tenho certeza que quem presta esse serviço para você vai saber responder e vai te explicar. Então, acho que vocês não podem cometer esse erro. Mais do que essa pergunta aqui de... essa pergunta foi da Carol. Oi, beijo, Carol, beijo. Essa Carol a gente sabe que é. Além dessa pergunta de qual é o erro mais épico do gestor, a gente também tem que analisar qual que é o erro do cliente. Com certeza. Né? Então, o cliente não pode deixar de cometer este erro. Analisa se está dando resultado, mas
que o resultado esteja suprindo a expectativa também. E qual que é a expectativa? Seta a expectativa. E para finalizar, né, igual a gente trouxe para uns outros, finalizar essa pergunta, a gente teve um caso recente, gosto de trazer exemplos para essas perguntas, né? De um cliente que a gente está trabalhando há um mês e meio, nem isso, no máximo 2 meses, talvez vai completar o 2º mês agora. E começou a rodar campanha recentemente, faz orgânico, e faz rede social também, e faz tudo o que precisa ali para gerar autoridade para o cliente. E a cliente, do nada, um dia de manhã, resolveu acordar e mandar uma mensagem para a gente assim: ai, não tá muito bom. O alcance dos posts no Instagram e no Facebook não estão legais, não estão altos, não estão bons. Era alguma coisa assim. E na hora o Neto já respondeu na lata. Vamos fazer campanha de engajamento. Existe a sugestão de fazer campanha e tal. Neto, tráfego, resultado, tal. E detalhe, a gente tá rodando tráfego para ela. Ela tem um número de WhatsApp só para campanha. A gente mensura tudo isso bonitinho. E eles são muito bons. E eles também mensuram. Não, lindo. Eles são ótimos, eles são ótimos. Então, assim, eu fui como objetivo. Não, então vamos fazer campanha de engajamento. Aí veio a Gabi. É o tipo de cliente que mensura do outro lado. Eles não cometem esse erro. Muito bom. Aí eu pensei, com a cabeça mais estratégica, olhando para o cliente, entendendo, cheguei e pensei assim, mas qual que é a sua expectativa? Eu perguntei para a cliente. Qual é a sua expectativa? Segundo, você está falando que o resultado não está bom em relação a quê? A qual comparação você está, né, trazendo esse ponto? E vamos conversar para a gente pensar junto no que você tem, né, de cenário. Logo, em seguida, eu trouxe resultados, porque a gente estava trabalhando na conta há 2 meses. Falei, olha, estava parada, eu vou comparar o mês anterior, mesmo não estando fechado, mas é o mesmo período de 20, 15 dias. E, para mim, aqui o resultado tá bom. A gente estava crescendo em impressão, a gente está crescendo em alcance. O resultado estava positivo já. Exato. O resultado de março em um post foi tanto, de abril tinha sido de outro, nem lembro se foi nesses meses mesmo. E aí, tá bacana, né? Então, eu preciso entender como é que você está interpretando isso. Ela olhou e falou o quê? Não sei. Tá tudo certo, entendi. Ela falou, então tá. Realmente, eu também não sei o que eu queria dizer com aquilo. Eu não sei, eu não... tipo, a cliente não tinha resposta. É aí que tá. Às vezes, alguém falou pra ela que aquilo não tava bom. É engraçado, né? E tem um detalhe. E aí, só linkando a uma coisa que muita gente olha de maneira isolada. Um post, uma ação. Tá tendo pouca curtida. E eles não conseguem olhar a estratégia como um todo. E, inclusive, um pouco antes de começar o podcast, antes de você chegar aqui, eu estava conversando com o Fábio, tá ali, ó, atrás das câmeras, salve, Fábio. Exatamente sobre isso. As pessoas não entendem que não é operacional, tipo, tá aqui um post executado. Tem toda uma estratégia que rodeia aquilo. O tipo de post que foi feito, o tipo de campanha, tudo, né? Dá até pra gente pensar o seguinte, se fosse um show, o show, ele não é 100% aquela energia. Ele tem o pico, baixo, pico. Então, assim, mesma coisa. Nas redes sociais a gente vai ter posts que é pico, outros que são um pouco mais estáveis. E a gente vai coletando esses dados e melhorando. Não dá pra você pôr 100% em tudo ali, E não dá pra você pôr 100% também dos que tem melhor resultado. Porque uma hora vai parar de entregar também aquele melhor resultado. E você tem que ter tudo de tudo. O melhor post com resultado é aquele que foi postado. Só que sem resultado também. Então a gente precisa executar, coletar dados, né? Tipo, por que foi melhor? Né? Gente, não é por causa do horário também, né? Postou... É porque você postou nas segundas 18 horas. Entender. E aí as pessoas falam assim, mas entender um que num post? Entender se é porque apareceu uma pessoa, se porque ela estava com algum background diferente, tipo, igual a gente está aqui no podcast agora, claro. Tá num local diferente. Chamou a atenção de outra forma, Chamou né? de entender isso e falar, vamos replicar, né? Boa. E pegando mais um link, temos algumas perguntas aqui ainda, mas já está quase finalizando, você fica porque minha água tá acabando. Qual a importância de você segmentar? Né? Acho que aqui é o quê? Segmentar mercado, segmentar clientes, segmentar públicos? Eu acho que aí seria segmentar na campanha, né? Porque se você está falando de uma loja... E aí eu acho que não é qual a importância de segmentar, é por que não segmentar, né? Boa. Porque, só que de novo, gente, eu sou muito técnico em algumas coisas, desculpe. É assim, sobre qual segmento a gente está falando? E aí segmento do cliente, tá? Qual o mercado dele? E aí eu vou usar o exemplo que a gente deu lá atrás, de uma loja de material de construção. Ele está procurando por pessoas que tenham interesse em produtos desse meio. Construir. Construir. Eu consigo segmentar isso no Instagram e no Face?
Não diretamente, eu não consigo colocar lá pessoas que estão construindo minha... Não existe essa segmentação. Alguns mercados até existe isso, alguns segmentos prontos. Por exemplo, então, quem está curtindo foto de arquitetura. Exatamente, você segmenta pessoas que estão com interesse no universo que toca a construção. Ótimo. Uma arquitetura, pintura, decoração. Então você começa a pegar segmentações próximas. Então, se eu fosse rodar isso no Instagram e no Face, eu procuraria pessoas que estão procurando por isso. Genial. Só que aí a gente teria que entender o negócio do nosso cliente. Então, por exemplo, nosso cliente é o material de construção. Ele tem a parte de acabamentos? Tem. Então, legal, pô, arquitetura e tal. Não tem. Tá, não tem, mas o cara que está fazendo arquitetura, será que ele está reformando também, está construindo do zero? Então ele vai precisar disso ou daquilo, tá? O que chamaria atenção nele aqui? Então, por exemplo, gente, ó, o que chama atenção no cimento é preço. Pô, beleza. Então, se cimento é preço, a gente tem condição de usar o cimento como atrativo aqui nesse post. Legal. E aí tem cliente que vai falar assim, mas eu não queria que isso fosse no meu feed, que eu não quero que deixe lá o preço. Senão vem um cliente daqui um mês, eu quero esse preço e já tá... A gente roda Dark Post. Essa Fica escondido, é isso? Fica escondido, né? Então só vai rodar pro segmento que a gente colocar. E amanhã saiu o preço, saiu esse valor, a gente vai lá e desliga. Legal. Só que do mesmo jeito no Google. Eu acho que até a próxima pergunta, desculpa te cortar. Sobre palavra-chave. Ótimo. A gente então acho que você pega ali segmentação e palavra-chave. Mas ótimo, ó. No Google a gente vai segmentar por palavra-chave. Então, tipo, eu como tendo material de construção ali como cliente, como que a pessoa vai procurar isso? Normalmente ela vai jogar material de construção perto de mim, cimento barato. Tipo, a gente tem que pensar qual que é o comportamento disso. Preço do cimento. Preço do cimento. Aí tem alguns detalhes. Se for de cimento, ok tentar saber o preço do cimento, que às vezes a pessoa está querendo comprar. Mas se for algumas outras coisas, não. Por exemplo, preço de um carro X. Se eu tenho um cliente como concessionária e eu coloco esse termo lá para compra, não vai fazer muito sentido. Porque são pessoas que estão especulando. Não vai fazer muito sentido, depende da estratégia. De novo. Boa. Né? Se é uma estratégia onde ele concorda em ter conteúdo de topo, então ele vai abraçar esse lead, vai começar a tratar ele para vender depois, show. Se ele está buscando fim de funil, eu quero uma pessoa que já está apta para comprar nesse momento. Então, essa palavra-chave não faz diferença. Pô, Neto, mas eu quero todo mundo. Eu quero o cara que vai comprar depois. Tá, você tem verba para isso? Legal. Se tiver verba para isso, a gente pode criar a campanha de topo, onde a gente vai pagar por palavras-chave de topo de funil, que é esse exemplo que eu dei do carro. E, além disso, a gente vai ter que pensar como que a gente vai montar uma automação de marketing para ele. Porque, esse cara entrou, começou a querer te acompanhar. O que você vai fazer para fomentar ele? Né? O que você vai falar da tua empresa? O que você vai falar sobre o assunto que ele tá... esquece disso. Só quer fazer ali a propaganda. Só quer fazer a venda. Né? Esquece de relacionar com essa pessoa para ela comprar depois. Boa. Então, é esse o ponto. Então, segmentar é importante. Aí você pode segmentar tanto na rede social os públicos e as palavras-chave também por segmentação dentro do Google. Você pode segmentar em todo lugar. Ótimo. Vamos supor que você também não tenha a possibilidade de segmentar, às vezes, no Face ou no Insta, por causa de algum grupo de interesse que não possua lá. Você deixa um pouco mais amplo. Como que você segmenta? Numa copy. Então, por exemplo, a gente tem estratégias lá. Se o cliente, vamos supor... É uma clínica de estética exclusivo para mulheres, sei lá, depilação. Como que a gente vai segmentar isso? Eu meteria num anúncio algo lá gigantesco, já tipo, exclusivo para mulheres. Sim. E aí aquilo já dá tipo, opa, peraí, o que isso daqui é para mim, né? E ela vai lá e vai começar, espero que ela vai lá e comece a ler sobre aquele tempo. Tem mais tendência. Mas foi um exemplo bem básico, solto aqui sobre isso. Legal, legal. E acho que a última pergunta, que era essa também de palavra-chave, se existe alguma ferramenta para fazer essas pesquisas, né, de palavra-chave. Então, por exemplo, como é que eu vou saber se o meu gestor de tráfego está fazendo certo? Eu vou lá e eu vou dar uma fuçada, uma pesquisada. Ou como o próprio gestor pode trabalhar? E existem essas ferramentas que ele pode utilizar? Tem. Até a do próprio Google. Você pode jogar no próprio Google, né? Quando a gente começa a fazer uma pesquisa no Google, ele já dá alguns resultados ali próximo àquele termo, né? Não sei, vocês já devem ter percebido. Legal. É legal que dá para você ter uma projeção do que as pessoas estão procurando bastante. Outra coisa que se utiliza bastante é o Google Trends, né? Então a gente olha o que está sendo pesquisado, sendo falado e os locais. Porque ele também dá o local. Tipo, aumentou em São Paulo. Nossa. Teve um pico. E eu costumo até brincar muito que é o seguinte, cara, a gente tem que estar atento à notícia, porque você pega...
Aí eu vou citar um exemplo de financeira. Você pega uma financeira que faz empréstimo para aposentado e pensionista. De repente sai uma notícia no Jornal Nacional que teve um aumento de X% sobre... No dia seguinte, naquele momento, bombar. Ele bomba as pesquisas. E por que você tem que estar atento? Porque se ele aumentar esse volume, você tem que ver se faz sentido você pôr mais grana para participar de mais leilão. Porque isso daqui vai passar. Ele vai ter um pico de 1, 2 dias que a pessoa... Você viu ontem. Eles vão falar entre si e depois vai ter essa queda. Então, é saber aproveitar isso, tá? Então, tem algumas estratégias como isso. E aí tem outras extensões que eu utilizo. Tem uma que chama Keyword Everywhere, que eu gosto de utilizar. Dá pra deixar em algum lugar? Vamos deixar aqui, ó. Eu não sei E qual joga câmera, lá na rede social também, depois que estiver seguindo a gente, você já coloca Se tiver a dica. dúvida, também me chama no direct lá, que eu passo algumas outras ferramentas. Dá pra mandar lá. E tem a própria ferramenta do Google Ads, que chama Planejador de Palavras-Chave, que você consegue montar lá. Mas hoje eu não gosto muito de utilizar ela. Eu sempre brinco que o Google sempre vai te dar muitas opções para você gastar dinheiro. Então, eu gosto de sentar com o cliente e falar, eu vou comprar uma palavra-chave para você. Qual que você quer que seu negócio apareça? É essencial. E aí eu faço ele pensar muito comigo aquilo. E aí, na hora que ele me dá aquela palavra-chave, aí eu começo a derivar daquilo. Então é isso. Então pode ser isso daqui também. E a gente segue. Top. Alguma pergunta aí que a gente esqueceu, que de repente é de mais rotina? Senão a gente abre pro pessoal e de repente a gente faz um segundo round aí do Q&A de tráfego. Não, eu acho que a última coisa que a gente... mais básicas, mas a última coisa que a gente tinha que falar é uma coisa que eu até costumo falar bastante. O tráfego pago vai potencializar o que tiver que ser potencializado. Se for bom, vai ser bom. Se for ruim, vai ser ruim. Então, estudem o negócio de vocês junto com o gestor, vejam o que vocês vão divulgar, veja se está claro. Eu sempre falo, a informação que a gente está passando é terrena, porque quando a gente monta o post, a gente está muito claro o que a gente está comunicando para a gente. Mas uma pessoa que nunca viu, ele vai entender? Ele vai entender aquela situação? Ele vai gerar um ponto de dúvida? Se tiver uma dúvida de que ele não vai entender, você fala, precisamos mudar. Então, assim, tomem cuidado com isso. Mostra pro primo, pro tio, pro sobrinho, mostra pro avó, colega da mesa do lado. Mostra pro público-alvo, de fato, né? Que é um produto para pessoas mais 45 anos, homem. Manda para um pai, fala, olha... O que você achou? Que tá você claro? entendeu? Não explica para ele o que é. O que você acha que eu estou querendo me comunicar aqui? O que eu estou querendo vender? Legal. Isso. Então, beleza. Você compraria com isso? Compraria, não. O que faltou aqui? Né? Ótimo. Tá ótimo. Acho que cumprimos aí todas as perguntas que recebemos. E a gente vai abrir mais vezes, acho que para vários temas. Ficou bem bacana. E se vocês tiverem de dúvida, chama a gente que a gente responde, certo? Fechou. Obrigada, viu, Neto, por todas as perguntas aí. A gente se vê no próximo Etc. Talk. Valeu.